O som que mudou tudo. Recife, janeiro de 2024. Sol fraco, aquele que não esquenta, só ilumina. A Avenida Brasil estava cheia de gente correndo para lá e para cá, como sempre. Eu, João Pedro, técnico de som há 10 anos, estava ali, suando frio, porque o padre tinha me chamado para fazer o som da missa das 6 na igreja de Nossa Senhora do Carmo, e eu, como um idiota, tinha esquecido de apagar o pendrive do último serviço, uma festa de São João no meio do ano, no clube português, onde o DJ mandou ver no funk pesado. E agora, no meio do glória a Deus nas alturas, saía um: tá solteiro, eu tô solteira. O silêncio que se fez na igreja foi tão grosso que dava para cortar com a faca. Os fiéis se entreolharam, o padre congela no altar, e eu, lá nos fundos, com o controle de áudio na mão, senti o suor escorrendo pelas costas. Misericórdia, Maria Santíssima, me ajuda. Eu não era de missa. Não que fosse contra, mas depois que minha mãe faleceu, há 5 anos, eu tinha me afastado. Ela era devota de Nossa Senhora Aparecida, rezava o terço todo dia, acendia velas, ia às novenas. Eu, não. Preferia ficar no meu cantinho, mexendo nos fios, ajustando equalizadores, fazendo o som dos outros soar bem. Até que o padre Marcos, amigo do meu falecido pai, me chamou para esse serviço. João Pedro, precisamos de um técnico bom. Você é o melhor da cidade. E é janeiro, mês de Nossa Senhora Aparecida. Vamos fazer uma missa especial. Eu aceitei mais pelo dinheiro do que pela fé. Mas agora, com aquele funk estourando nos alto-falantes da igreja, eu queria sumir do mapa. O padre me olhou com uma mistura de raiva e decepção. Os fiéis começaram a murmurar. Uma senhora de véu preto fez o sinal da cruz, como se eu tivesse invocado o demônio. Desliga isso, João Pedro! O padre gritou, vermelho de vergonha. Eu corri para a mesa de som, tremendo. Tentei pausar, mas o sistema travou. O funk continuou, agora misturado com o som do órgão, que a organista, Dona Lúcia, teimava em tocar por cima, como se pudesse abafar o escândalo. Meu Deus, eu resmungava, batendo nos botões. Foi quando vi ela. No meio da confusão, uma mulher entrou pela porta lateral da igreja. Vestida de branco, cabelo preto longo, um rosário na mão. Não era nenhuma fiel comum. Tinha algo nela, uma luz. Os murmúrios pararam. Até o funk parece que abaixou o volume sozinho. Ela caminhou até o altar, calmamente, como se não houvesse nenhum problema. O padre Marcos, boquiaberto, não disse nada. A mulher pegou o microfone, com uma voz suave mais firme, começou a cantar. Ave Maria, cheia de graça. E então, o impossível aconteceu. O funk, que estava estourando nos caixas, começou a se transformar. Os beats pesados viraram um ritmo suave, como se alguém tivesse colocado um filtro celestial no áudio. A letra, antes vulgares, se dissolveram em notas puras, e de repente, o que saía das caixas era um Ave Maria em forma de melodia eletrônica, mais sagrada. Os fiéis se ajoelharam. Alguns choravam. Eu não acreditava no que estava ouvindo. Isso não é possível. Não tem como o sistema ter feito isso sozinho. A mulher de branco sorriu para mim. Só para mim. E então, como se fosse um sonho, ela sumiu. Quando a missa acabou, eu ainda estava em choque. O padre Marcos veio até mim, pálido. João Pedro, o que foi isso? Padre, juro que não foi eu. O sistema, ele se alterou sozinho. Ele me olhou como se eu tivesse perdido a cabeça. Mas antes que pudesse dizer mais nada, um homem alto, de terno preto, se aproximou. Você é o técnico responsável? Perguntou, com um sotaque que não era daqui. Sou, por quê? Precisamos conversar. Ele mostrou um distintivo. Não era da polícia. Tinha um símbolo estranho, como uma serpente enrolada num microfone. Meu sangue gelou. Quem são vocês? Isso não importa. Só sabemos que algo incomum aconteceu aqui. E você está no meio disso.
Antes que eu pudesse reagir, 2 homens fortes me agarraram. Eu gritei, tentei me soltar, mas eles me jogaram numa van preta estacionada na Rua do Imperador. O que vocês querem? Berrei, enquanto o carro arrancava. O som que não era meu. A van cheirava a plástico queimado e desinfetante barato. As janelas eram escuras, mas dava para ver o sol fraco de janeiro batendo nas palmeiras da Avenida Brasil enquanto passávamos. Meus pulsos doíam dos apertos, e o suor colava a camisa nas costas. O homem do terno preto sentou na minha frente, cruzando as pernas com calma demais para quem acabará de me sequestrar. Você não entende o que fez, rapaz, disse ele, ajustando a gravata. O sotaque era do sul, talvez São Paulo. Aquele som não era seu. Que som, cara? Eu só tava testando o equipamento. Menti, porque sabia muito bem do que ele falava. O funk que tinha saído dos alto-falantes da igreja não era o que eu tinha colocado no pendrive. Era algo diferente. Como se as batidas tivessem alma. Como se a voz de MC Mariel, que eu tinha mixado só para zoar, tivesse se transformado em um coro de vozes que não eram humanas. O homem sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era o tipo de sorriso que antecede uma facada nas costas. Você mexeu onde não devia. Aquela música, ela respondeu. Meu estômago revirou. Eu conhecia as histórias, todo técnico de som em Recife ouve falar das coisas que acontecem nos equipamentos antigos. Uns dizem que é energia residual, outros que é macumba, mas ninguém fala alto. Só que eu nunca tinha visto nada assim. Até hoje. E o que vocês vão fazer comigo? Perguntei, tentando não tremer. Levar você para um lugar onde isso pode ser analisado. Ele olhou para o relógio. Mas temos um problema. Alguém mais está interessado em você. Foi quando ouvi os tiros. O primeiro estampido veio de fora, seguido do barulho de vidro se estilhaçando. A van derrapou, e o motorista xingou em espanhol. O homem do terno se jogou no chão, sacando uma pistola que não parecia de brinquedo. Porra, são eles! Gritou um dos capangas, olhando pelo vidro traseiro quebrado. Quem? Berrei, mas ninguém respondeu. A van capotou. Eu bati a cabeça no teto, vi estrelas, e quando abri os olhos de novo, estávamos no meio da Rua do Imperador, com a van de lado e fumaça saindo do capô. O homem do terno estava caído no chão, sangrando do ombro. Os outros 2 sumiram. E então eu a vi. Uma mulher alta, de vestido branco, caminhando em direção a mim como se estivesse em um desfile de maracatu. O sol fraco fazia seu rosto brilhar, e por um segundo, juro que seus olhos eram verdes como o mar de Porto de Galinhas. Ela estendeu a mão. Vem, filho. Não é aqui que você deve estar. Não pensei 2 vezes. Corri. A fuga pela cidade velha. A mulher, porque não tinha como chamá-la de outra coisa, me levou por becos que eu nem sabia que existiam. Passamos pela Praça do Marco Zero, onde os turistas tiravam fotos do rio Capibaribe, e descemos pela Rua do Bom Jesus, onde o cheiro de carne de sol e cuscuz de tapioca saía das barracas. Ela andava rápido, mas sem pressa, como se soubesse que ninguém ia nos alcançar. Quem é você? Perguntei, ofegante, quando paramos num cantinho entre o convento de São Francisco e uma loja de artesanato. Ela virou para mim, e dessa vez seus olhos eram castanhos. Normais. Quase humanos. Eu sou quem te tirou dali, respondeu, com um sotaque que misturava o interior de Pernambuco com algo antigo. Mas você precisa entender uma coisa, o que saiu daqueles alto-falantes não era música. Era uma chamada. Chamada para quê? Para coisas que não deveriam acordar. Ela olhou para trás, como se esperasse ver alguém. Eles vão te procurar de novo. Aqueles homens, eles não são do governo. Não são nem daqui. Meu coração batia tão forte que pensei que ia desmaiar. E agora? Agora você vai para casa. Mas não pode tocar em nenhum equipamento até a festa de São João. Ela colocou algo na minha mão. Era um cordão com uma medalha de Nossa Senhora Aparecida.
Usa isso. E quando chegar junho, você vai me encontrar no pátio da igreja de Santo Antônio, no dia 23. Não falte. Antes que eu pudesse perguntar mais nada, ela sumiu. Não foi uma coisa de cinema, não desapareceu em fumaça. Só, virou a esquina e não estava mais lá. O silêncio que gritava. Cheguei em casa no bairro do Pina com as pernas bambas. O silêncio que gritava. Cheguei em casa no bairro do Pina com as pernas bambas. O sol fraco de janeiro mal conseguia furar as nuvens baixas, como se o céu estivesse segurando a respiração. Minha mãe, Dom Ana, estava na varanda descascando laranja para fazer um suco azedo daqueles que só ela sabia fazer. Quando me viu, largou a faca e cruzou os braços. Filho, que cara é essa? Parece que viu o cão sem cabeça. Não respondi. Passei por ela e fui direto para o meu quarto, um cubículo abarrotado de cabos, caixas de som e um cheiro permanente de solda queimada. Joguei a mochila na cama e olhei para a medalha que a mulher tinha me dado. Nossa Senhora Aparecida, pequena, mas pesada como uma promessa. Segurei com força, como se ela fosse me puxar para algum lugar seguro. Mas segurança era algo que eu não tinha mais. O recado do passado. Naquela noite, o sono não veio. Fiquei ouvindo os barulhos da rua, o motor dos carros passando pela Avenida Brasil, os gritos dos bêbados saindo do bar o som distante de um forró que vinha não sei de onde. De repente, meu celular vibrou. Número desconhecido. Alô? Técnico, né? O som da missa ontem foi criativo. A voz era grossa, arrastada, com um sotaque que não era daqui. A gente gostou. Gostou muito. Meu estômago embrulhou. Quem é? Quem somos não importa. O que importa é que você tem um talento. E talentos assim, bem, a gente paga bem por talentos assim. Não tô entendendo. Vai entender. Dia 15, Parque 13 de Maio. Às 10 da noite. Não falte. A ligação caiu. Fiquei olhando para a tela do celular como se ela fosse explodir. Parque 13 de Maio. Lugar conhecido por ser ponto de encontro de coisa errada. Droga, arma, gente que some. E eu, um técnico de som que só queria tocar um funk na missa para ver se a galera animava, tava metido nisso. A medalha e o medo. No dia seguinte, acordei com a sensação de que alguém tinha pisado no meu peito a noite toda. Minha mãe bateu na porta. Jantar tá pronto, meu filho. E não esquece que hoje tem ensaio do grupo de maracatu. Você prometeu arrumar o som para eles. Maracatu. Dança de origem negra, tambores que ecoam a história dos nossos ancestrais. Eu amava aquele som, a energia, a fé. Mas naquele momento, até os tambores pareciam um aviso. Mãe, eu não posso hoje. Ela abriu a porta e me olhou com aqueles olhos que sempre viam através das minhas mentiras. O que tá acontecendo, meu filho? Não contei. Não podia. Em vez disso, peguei a medalha e coloquei no pescoço, escondida debaixo da camisa. Tô com dor de cabeça. Só isso. Ela suspirou, mas não insistiu. Dom Ana sabia quando era melhor deixar o silêncio falar. O encontro no parque. Chegou o dia 15. O sol tinha se escondido cedo, como se soubesse o que ia acontecer. Andei pelas ruas do Recife com a sensação de que cada passo me afastava mais de tudo o que eu conhecia. A Avenida Brasil estava movimentada, cheia de gente voltando do trabalho, vendedores gritando peixe fresco, crianças correndo com pipas. Tudo normal. Tudo errado. Quando cheguei no Parque 13 de Maio, o ar ficou mais pesado. Não tinha ninguém à vista, só sombras alongadas e o cheiro de mato queimado. De repente, um carro preto parou na minha frente. Vidros escuros. Portas se abriram. Entra, técnico. Não era um convite. Dentro do carro, dois homens. Um magro, de óculos escuros, o outro, um gigante com cicatriz no rosto. O magro segurou um tablet e passou um vídeo. Era eu, na missa, mexendo nos controles.
Mas o som não era o que tinha saído. Era uma batida pesada, distorcida, com vozes que não eram do coral. Era como se alguém tivesse roubado o som que eu tinha criado e transformado em outra coisa. Isso aqui é uma arma, meu amigo. O magro sorriu. E você é o armador. Não entendo. Não precisa entender. Só precisa fazer de novo. Mas dessa vez, não numa missa. Num lugar maior. Meu coração disparou. Eles estavam falando de manipulação. De usar o som para controlar pessoas. Para causar caos. Não vou fazer isso. O gigante riu, um som gutural que me gelou. O som que virou prece. O gigante riu, um som gutural que me gelou as veias. Você já fez, mané. Só não sabe ainda. A sala era um cubículo sem janelas, no porão de um prédio na Avenida Brasil, perto do mercado de São José. O cheiro de mofo misturava-se com o de fritura vinda das barracas de tapioca lá fora. O magro, que se apresentará como Dedé, passou o dedo na tela do tablet, ampliando a imagem, eu, suando, ajustando os faders da mesa de som na igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. A missa de São Sebastião, lotada de fiéis, velas acesas, o cheiro de cera queimada e incenso. Só que o áudio não batia. No vídeo, enquanto o padre levava a hóstia, o som que saía das caixas não era o Agnus Dei do coral. Era um funk pesado, com batidas sincopadas e uma voz distorcida cantando, "O diabo tá solto, mas Deus é mais forte", uma letra que eu nunca tinha ouvido, mas que, de algum jeito, soava como se tivesse saído da minha mesa. Isso aqui não é edição não, Zé. Dedé aproximou o tablet do meu rosto. Isso é o que realmente saiu das suas caixas. Só que ninguém ouviu direito. Ou melhor, ninguém lembra de ter ouvido. Meu estômago revirou. Eu conhecia aquele equipamento. Era uma mesa Yamaha QL5, igual à que eu usava na igreja. Mas a minha não fazia isso. Ou fazia? Vocês mexeram no meu sistema. O gigante, boi, como Dedé o chamava, cruzou os braços. Se a gente tivesse mexido, você não tava aqui. Você tava desaparecido, igual aquele padre que sumiu ano passado depois de benzer uma imagem de Nossa Senhora que chorava sangue. Fiquei paralisado. Todo mundo em Recife conhecia a história do padre que desapareceu. Uns diziam que tinha sido sequestrado, outros que tinha fugido com dinheiro da igreja. Mas chorar sangue, isso era lenda. Ou não? Vocês estão querendo dizer que... Engoli seco. Que eu fiz isso sem saber. Dedé sorriu, mostrando um dente de ouro. Não é você, meu irmão. É ela. Ele apontou para o meu pescoço. Lá, pendurado no cordão que minha avó me deu, estava o medalhão de Nossa Senhora Aparecida. O mesmo que eu usava desde que sobrevi ao acidente na BR-101, quando o ônibus que eu tava capotou e só eu saí sem um arranhão. Essa santa aí tem preferências. Dedé coçou a barba por fazer. E ela gosta de você. Isso é loucura. Boi se aproximou, a sombra dele engolindo a luz fraca da lâmpada pendurada. Você acha que é coincidência você ser o único técnico de som em Recife que nunca erra um ajuste? Que consegue fazer um microfone pegar voz a 20 metros sem feedback? Que sente quando uma caixa tá para queimar antes mesmo dela esquentar? Eu não tinha resposta. Porque era verdade. Eu sentia as coisas. Como se tivesse um sexto sentido para áudio. Mas isso era habilidade, não milagre. E a missa? Dedé cutucou o tablet. Você acha que o padre não percebeu o som mudar? Que as velhinhas não viram as imagens dos santos piscarem quando a batida caiu? Lembrei do momento exato. O padre Red pausado, como se tivesse ouvido algo. As velas Red tremido, mesmo sem vento. E o coral tinha sorridido, como se estivesse ouvindo uma música que só eles escutavam. O que vocês querem de mim? Dedé se inclinou, o cheiro de maconha no seu hálito. A gente quer que você faça de novo. Mas dessa vez, não numa missa. Num show. Que show? O de amanhã.
No pátio de São Pedro. Durante o ensaio da festa junina. Meu sangue gelou. O pátio de São Pedro em janeiro? Só tinha uma coisa grande o suficiente para lotar aquele espaço fora de época, um encontro para a consciência cristã, um evento evangélico que atraía milhares. E eles odiavam o funk. Vocês querem causar um tumulto. A gente quer provar uma coisa. Boi pegou um papel amassado do bolso e jogou na mesa. Era um flyer do evento, com a foto de um pastor famoso. Embaixo, escrito à mão, esse cara aí tá roubando alma de gente pobre. A gente vai mostrar para eles que outro som pode salvar. E como eu entro nisso? Daí que o boi me olhou com aquele sorriso torto, como se já soubesse que eu não ia recusar. Você é o melhor técnico de som da Avenida Brasil, Zé. Só você consegue fazer o que a gente precisa. Eu ri amargo. Você quer que eu sabote um evento evangélico para tocar funk? Tá louco? Eles me lincham. Não é sabotar, é intervir, corrigiu o Dentinho, o outro do trio, sempre com a voz fina e os dedos brincando com um terço de Nossa Senhora Aparecida que ele usava no pulso. A gente só quer que eles ouçam. Só isso. 5 minutos de Deixa Eu Te Levar, o hino que você mesmo me show pro MC Luan. Eu me lembrei daquela noite no estúdio improvisado no meu quartinho em Casa Amarela, o ventilador quebrado, o suor escorrendo enquanto ajustava os graves para dar aquele tum-tum que fazia o peito tremer. Era um funk que falava de saída, de esperança, de deixa eu te levar para um lugar melhor. Mas não era isso que os caras queriam ouvir no meio de um culto. E se der merda? Perguntei, passando a mão no rosto. O sol fraco de janeiro batia na janela, mas o calor já apertava. Se der merda, a gente corre, disse o boi, como se fosse simples. Mas não vai. Você conhece o sistema deles. É tudo wireless, sem fio. Você entra, pluga seu pendrive na mesa, programa para tocar no meio do sermão, e some. Ninguém vai saber que foi você. Dentinho cutucou meu braço. E se der certo, Zé, imagine. Aqueles caras todos parados, ouvindo a batida, sentindo, quem sabe até dançando. Eu olhei pro flyer de novo. O pastor sorria, de terno branco, as mãos levantadas como se abençoasse o mundo inteiro. E eu, um técnico de som desempregado, com aluguel atrasado e uma mãe que rezava para Nossa Senhora Aparecida todas as noites para eu arrumar a vida. 5 minutos, repeti. Só isso. Boi bateu na mesa. Isso aí, meu irmão. O dia seguinte chegou quente demais para janeiro. O pátio de São Pedro estava lotado como eu nunca tinha visto. Bandas de pífanos tocavam nos cantos, mas era só enfeite. O palco principal, armado para o pastor, brilhava com telões e luzes que custavam mais que meu apartamento. Eu entrei pela lateral, com a camisa da Técnicas é Som e Luz, que na verdade era só eu e um amigo que me ajudava quando sobrava serviço, o crachá falso pendurado no pescoço. E aí, irmão? Tudo certo com o som? Um segurança me parou, olhando desconfiado. Tudo nos trinques, menti, ajustando o boné. O pastor pediu para checar os monitores pessoalmente. Ele bufonou, mas deixou passar. Eu conhecia aquele tipo, ganhava um salário mínimo para fazer bico em evento grande e não ia arrumar encrenca por causa de um técnico. Cheguei na mesa de som, escondida atrás de um painel. O cara que tava lá, um maluco de óculos e camiseta de banda gospel, nem levantou a cabeça. O pastor quer que você dê uma olhada nos agudos da caixa esquerda, falei, apontando para um lado. Tá bom, ele resmungou, saindo do lugar. Foi a minha chance. Com os dedos trêmulos, pluguei o pendrive. O sistema deles era bom demais, em 2 cliques, eu tinha programado Deixa Eu Te Levar para tocar no meio do sermão, às 15h30. Só precisava que o pastor falasse até lá. Quando o segurança voltou, eu já estava ajustando uns fios falsos, suando frio. Tudo certo? Ele perguntou. Perfeito, respondi, engolindo em seco. Às 15h25, o pastor subiu no palco. A multidão gritou, levantou as mãos. Eu me espremi num canto, perto da saída de emergência, o coração batendo como um tambor de maracatu.
Hoje é um dia de vitória, ele berrou no microfone. Hoje, o diabo vai ser expulso desse lugar. A plateia respondeu com âmens. Eu fechei os olhos. 5 minutos. Só 5 minutos. De repente, um apito agudo cortou o ar. O som falhou. O pastor olhou para a mesa de som, confuso. O que foi isso? Ele perguntou no microfone. Foi quando Deixa Eu Te Levar explodiu nas caixas. O baque do funk tomou conta do pátio de São Pedro como uma onda. A multidão se virou, assustada. Alguns taparam os ouvidos. Outros olharam para trás, procurando de onde vinha aquilo. Isso é obra do inimigo, o pastor gritou, mas a voz dele se perdeu no tum-tum dos graves. E então? Foi ali que senti a mão invisível da providência.